A partir do momento que a gente melhorar os passes, acertar melhor os passes simples, a gente vai chegar com mais força no gol do adversário e com isso os gols vão melhorar. Os goleiros apareceram porque foi um jogo aberto, né? Os dois com propostas de buscar o gol, o Inter por jogar em casa e que ele leva vantagem. A gente veio aqui buscando o gol mesmo, porque sabe da importância nessa Copa do Brasil de fazer um gol fora, e com isso os dois goleiros foram muito bem, por ter sido um jogo aberto. A gente sabe que jogar em casa sempre há uma diferença, o Inter prevaleceu aqui, tentou usar a força da sua casa, e lá vai ser assim. A gente sabe lá o poder de jogar em Itaquera, na Arena Corinthians, e lá pressão mesmo com essa vantagem aí, é uma vantagem mínima, a gente não pode lá ficar retraído para tentar jogar no erro deles, procurar fazer um bom jogo lá, impor a nossa força dentro de casa também. Outra pergunta? A partir de agora começamos a pensar no São Paulo. A minha preocupação sempre vai ser de domingo para quarta e não de quarta para domingo, que a gente tem um dia a mais de recuperação. Força total para a gente fazer um grande jogo no Morumbi. A gente trabalhou para isso, para fazer gol fora, então um bom resultado, uma vantagem que a gente leva para o seguinte jogo. A gente está de parabéns porque é muito difícil jogar muitos jogos, uma sequência de grandes jogos. Infelizmente a gente agora nesse jogo teve a ausência do Jason, do Jô, mas também entrou o Cleiton, o Marquinho, que também deram resposta. Então acho que esse é o grupo, a gente vai precisar de todo mundo tem que estar ligado para fazer o que a gente fez ontem, um grande jogo contra um rival difícil. De volta com o Seleção Sport TV, ouvindo o Fábio Carille e o Romero Carille, logo após a partida, na entrevista coletiva, e o Romero falando já na chegada. O Corinthians já desembarcou em São Paulo, nossa equipe estava aí ouvindo os jogadores, e o Romero falou sobre esse elogiado empate do Corinthians. O jogo foi muito bem falado ontem. Romero é o Márcio Araújo do Corinthians, é o jogador que a torcida ama odiar. Mas também, é que né, tem uma ciclotimia parecida. Às vezes ama, às vezes odeia. Tem um certo carinho por ele, artilheiro da Arena. Pô, ainda bem que tem carinho, imagina se tivesse bronca, porra. Não, é sério. Ó, eu narrei o jogo ontem. O Vitão, não que o Vitão seja corintiano, porque ele não revela o time. Não. Mas o Vitão é que chama ele de verdadeiro falso 9, né? E ele chegou a ficar magoado, ofendido, porque achou que era uma menção ao Paraguai, falsificações, não tem nada a ver. O Vitão até já explicou isso. É coisa de futebol mesmo, né? Enfim. Então, eu narrei o jogo ontem, Barreto, foi um jogaço lá e cá. O primeiro tempo não teve gol, mas foi melhor que o segundo que teve. Mas o segundo também foi bom. Foi um jogo. A atuação do Lomba também, o Marcelo Lomba fez 2 milagres ficou muito no em jogo. função por causa dele. Fez 2 milagres. O Corinthians ontem não jogou com o Jadson nem o Jô, né? Opção do técnico. Então o Corinthians pegou o que ele queria. Um empatezinho 1-1, fazendo gol na casa do adversário. O Inter saiu frustrado, porque talvez até com volume de jogo poderia ter vencido a partida. O Zago reclamou da atitude dos jogadores de levantar a bola na área, porque segundo o Zago, o Corinthians tem a melhor zaga do Brasil. Então o Inter lamenta muito mais, não poderia ser diferente o resultado de ontem, mas foi um jogaço. Mas o resultado foi excelente para o Corinthians. O resultado foi para muita gente, quando o Romero fala, por exemplo, fizemos um grande jogo, o pessoal, principalmente quem assistiu, pode falar assim, o jogo foi bom, mas será que a exibição, o desempenho do Corinthians foi tão bom assim? Não, o Corinthians segundo tempo jogou para se defender o tempo inteiro. Porque se a gente usar como referência, o que a gente em geral considera um bom desempenho, talvez o Corinthians não tenha chegado nesse nível. Mas se a gente usar o próprio Corinthians como referência, né, talvez tenha sido um desempenho acima do que a gente tem acostumado a ver, principalmente nesse início de temporada, do próprio Corinthians. O Corinthians joga assim contra rivais muito piores do que o Inter. Pois é. Então a sensação que eu tenho é que a gente tem que voltar um pouquinho ali no início da temporada, até o final da temporada passada. Mas o Carille não está soltando um pouquinho o time? Por isso. A minha tese é a seguinte, o Carille entrou, assumiu uma cadeira elétrica praticamente, né, sem respaldo nenhum da diretoria. Enquanto ele tentava montar o time para 2017, a diretoria estava tentando se manter no cargo, porque ainda existia aquele negócio de impeachment, de afastamento, enfim. Se ele perdesse, na hora ali ele seria limado. Então o que ele fez? Até para se garantir ali, montou uma estrutura defensiva, ele sabe fazer isso muito bem, tem todo o histórico dele com o Tite. E agora, com alguns resultados, chegada na semifinal do Paulista, tá andando na Copa do Brasil, ele começa a se sentir mais seguro para soltar um pouquinho mais eu o achei time. que o time muito aos poucos. E é gradativo, bem poucos. pouquinho. Mas se a gente usar o Corinthians como referência, você já vê um time
um pouco E algumas tocando um pouco mais a contratações bola. certas, né? O Pablo foi uma contratação muito boa do Corinthians. Tá jogando muito. O Arana que veio, tirou o O Wendel. Arana tá jogando. O Arana para mim é um dos melhores, se não o melhor do time. O Gabriel chegou para jogar muito bem. E olha que você não tinha os caras, você não tem o Jadson e o Jô lá na frente que vem, quer queira ou quer não, jogo a jogo melhorando. Então, o Rodriguinho Corinthians, também. né? Talvez o que chame mais atenção nesse jogo seja o número de oportunidades que o Corinthians criou para que o Marcelo Lomba fosse, né, Para muita gente foi o melhor os em campo. principais nomes em campo, se não, né, o principal, justamente sem o seu centroavante titular e sem o principal cara de quem se articulador, espera né? que seja O cara, principal articulador. exatamente. Agora, para não falar só do Corinthians, o Inter não ganhou o jogo ontem porque o Brenner não estava bem. O Brenner não se achou, as bolas até Aliás, ele é assim, pegavam. né? Nos jogos do Inter. Porque se ele tivesse ontem, mais ou menos, o Internacional teria vencido pelo volume de jogo. O D'Alessandro jogou muito bem, o Edenilson teve uma bola que ele bateu de fora, o Cássio deu um tapinha. Essa bola chamou muita atenção, né? Ele já chegou desequilibrado. pra Isso, cabecear. tá aí, ó, Ele um dos tentou ainda jogos ajeitar o cruciais. corpo, Ô, mas Dandan, Oi? então, eu não vi o jogo, mas hoje cedo eu tive um tempo de ler, ver os gols, né? E ler algumas coisas do Sul e aqui de São Paulo. E me parece que todo mundo ficou satisfeito com o desempenho das duas equipes. O pessoal do Inter muito feliz que o Inter mostrou, o Internacional mostrou o que é o Internacional, mesmo estando na Série B, que ele pode jogar contra os times da Série A, com o peso da sua história, que tem um time que pode passar tranquilamente pela Série B, e um Corinthians mais solto, jogando mais, menos defensivo do que tem sido. Não sei se vocês podem me ajudar nisso aí, por eu não ter visto o jogo. O que me disseram foi exatamente isso, que o Internacional teve mais volume, como disse o Daniel, mas as chances claras de gol acabaram sendo mais do Corinthians do que do Internacional. E uma coisa da entrevista do Carille que me chama a atenção, e eu não sei como se corrige isso, se vocês tiverem alguma ideia. Não, é verdade. Quando ele disse, e não é ele que diz, muito treinador diz isso, quando o nosso time acertar mais passes, errar menos passes, nós certamente criaremos mais chances e faremos mais gols. Como é que um time faz para acertar mais passes? Como é que você trabalha um time para ele acertar mais passes? Não deve ser só com aquele treininho de toque só. Tal. não, eu Por acho que tem uma o time coisa erra importante, tanto Kleber. passe? Sem ser treinador, sem ser formado em educação física, sem nada disso, mas o time mais agrupado acerta mais passes. Organizado. Não é só a gente partir do seguinte raciocínio, naquele scout lá. Mas estão errando os passes fáceis, Marcelo. Então é porque não está bem agrupado. Porque o jogador não está em condição de receber um passe com facilidade. Porque, assim, Mas eu acho que treino também tem, tem, importante. tem até essa lógica, por exemplo. Quem é que, quando a gente pega aquela E o lista do fundamento, scout... o passe é fundamento. É, né? Exatamente, Mas quando a gente exatamente. pega aquela lista do scout de quem acertou mais passe, Sim, os normalmente acerta quem deu o passe É o curto. zagueiro central. Né? E hoje, a bola atrasada para o goleiro conta como passe. Como também. passe, Então, uma muitas coisa. vezes ali o lateral participa, entra muito, porque ele recebeu a bola, voltou É que pro goleiro. nesse nível, Deu no volante. nesse nível de atleta profissional, você não tem, o treino não é tanto o passe em si, é o posicionamento. Né? Claro. A movimentação para você dar a quem tem a bola a possibilidade do passe. Por exemplo, aí, ó, isso aí que acabou virando assistência, esse é o passe difícil. Que se o cara errar, você não vai crucificar. E o Arana mais uma vez, hein? Cruzamento Que o Arana E na dá, hora então, do scout tem o mesmo peso daquele passe maroto Então, ali, né? aquele passe que você vai lateral, um zagueiro pro outro, esse aí é o passe igualzinho. Mas para deixar o cara em condição Então, de mas- fazer aquele cruzamento, você tem que acertar vários passezinhos. Você tem que ir levando a bola Mas ele até está lá. falando dos passezinhos, né? Ele não está falando desse passe. Ele está falando dos passezinhos. Saída de que bola, é o né? Aí, ó, passezinho isso aí, errado essa que troca de quebra bola. o embalo do time. Isso aí tudo bem, o passe em Agudo. profundidade, esse passe do gol, esse é um passe que você erra. Eu acho que ele está falando, e muitos times têm feito isso e têm tido problema com isso, é aquele passe assim, a bola que vai do meio campo para a lateral, aí vai um pouco mais para frente, um pouco mais Passe em para trás. profundidade, passe objetivo. Não, esse passe objetivo é o passe que é mais fácil de É errar. o de saída de bola. É mais possível de Início errar. de- É esse o passe é o passe assim, do meio-campo pro lateral, em vez do cara dar no pé do lateral, do cara dar um pouquinho à frente, ele dá uma bola meio torta, aí já chega o outro dividindo. Esse tipo de passe errado
que me parece um pouco mais difícil de corrigir. Apesar de ser o passe mais fácil, está sendo uma falha técnica. Eu vi como repórter, Kleber, você deve ter visto também, provavelmente, o Ademar, nós somos de uma geração mais próxima aí. 3 treinadores trabalhando isso, cada um com a sua forma, com o seu estilo. Cilinho, Tele, 4, eu diria. O Luxemburgo fazia isso também. E um de uma forma mais engraçada, que muitas vezes as pessoas entendiam agressiva, mas era Evaristo de Macedo. Ele parava o cara e ensinava a chutar, como é que ele tem que virar o pé, como é que ele faz. O Tele era mestre em fazer isso, virava até brincadeira nos treinos, né? Ensinar o Cafu a cruzar, ficava ele e o seu Valdir de Moraes brincando ali. O Luxemburgo fazia muito isso. Acho que é papel do treinador ou de alguém da comissão técnica. E acho que vai também, para não ficar tudo na conta do treinador, porque aí ele vira mais importante ou demitido. Do jogador querer melhorar. É a tranquilidade na hora do passe, é a escolha na hora do passe, é a precisão. E às vezes o cara pode treinar, ou se não treinar, talvez a atenção. Claro que hoje é muito mais difícil dar um passe. Eu sempre lembro de uma história velha, já que você citou, o Toninho Cecílio, que hoje é treinador, era zagueiro do Palmeiras. E um dia a gente estava conversando e falando sobre lançamentos longos. E ele falava assim, poxa, hoje o Edu Marangon, para fazer um lançamento do nosso time, ele tem que vir buscar a bola aqui na nossa intermediária. Então aquele lançamento que era de 30 metros, hoje é de 60. Lógico que é só uma explicação. Tem cara que lança bem de 50, de 100, de 20, né? Não vai comparar o lançamento do Gerson com o lançamento de ninguém. Né? E o Gerson, se jogasse hoje, ele ia acertar lançamento também. De 30, de 60, de 80. De qualquer lançamento. Mas é lógico que é uma dificuldade muito maior, uma liberdade muito menor de você tocar. Mas esse tipo de passe, imagino eu que o Carille se refere, é o passe simples, que vai começar a dar volume para o time. Esse é que às vezes a gente está errando demais, o nosso futebol aqui erra demais. Mas aí eu vou concordar com o Nori, que se isso aí o treinador tem que ensinar também. Se o cara tá indo com o corpo sempre errado, torto, calma, você tem que bater na bola assim. Aqui você faz isso. Se você não desse ajudar no fundamento, melhorar o fundamento, não adianta nada. O jogador acha que chega pronto no profissional. E não chega, pô. Mas você já imaginou o cara chegando pro Tony Kroos e ensinando pra ele como é que passa a bola? Mas alguém ensinou. Alguém ensinou, Kleber. Não, mas não. Alguém não ensinou? Não, Alguém não ensinou? Não, mas não quando ele tinha 25 anos. Lógico. Mas é um negócio. Ensinou pro Você chegar pro Jato. Por exemplo, assim, o Cafu subiu com 20. Vocês estão dando exemplos. Vocês estão dando exemplos. Aí uma vez eu estava num treino do Tele com o Cafu. O Tele colocava a bola na diagonal pro Cafu vir e cruzar. Era o Guilherme, que agora é treinador também, que era o centroavante do São Paulo. E o Cafu tava errando. Daí o Tele falava, não é assim, chega na bola com o corpo assim. Daí ele falou, você pensa que é fácil, professor? Eu penso, vai você passar a bola para mim. O Cafu meteu 5 bolas no Tele, ele meteu 5 bolas na cabeça do Guilherme e o Guilherme fez 5 gols. Aí o Cafu eu ouvi saindo... essa história com outros personagens, mas é que história é aquela história... Você sabe com quem você tá falando? Não, não sei, graças a Deus. Kleber, uma delas do Tele eu vi. Ô, Kleber, eu tô falando pra você num treino... Viu, Kleber? Eu tô falando pra você num treino que eu tava. Tanto que eu fiz uma matéria com o Cafu... Eu fiz o Cafu falar assim, o professor bate muito na bola, não é todo mundo que consegue fazer o que ele faz. Mas ele tava tentando ensinar. Ademar. Ele tava tentando ensinar. Isso não há dúvida. É porque aí é o seguinte... Acho que o Tele que batia muito bem na bola, brincava de fazer cesta com o pé, né? Lógico que ele ensinou. E o que a gente sempre, até do Cafu, assim, a repetição. Às vezes vai você e faz. E claro, ele vai ensinar. Não, que eu brinquei que o Casagrande conta a história do Carlos Alberto Torres com o Edson, lateral direito. O Abobrão. Ele metia a bola e queria que o Edson batesse com a parte de dentro do pé para a bola fazer uma curva e fazer assim e cair na frente do centroavante. E o Edson uma hora falou, não dá. Aí o Carlos Alberto foi lá cruzar. Aí os caras falaram, pô, Carlos Alberto, para com isso. Aí não, né? É o Carlos Alberto, né? Mas enfim, acho que eu tenho muita dúvida do quanto dá para ensinar a essa altura do campeonato. Já deveria chegar lá sabendo, né? Jogador passar bola curta, com as dificuldades naturais do futebol de hoje. Não é mais tão fácil passar a bola, não é que não é fácil passar a bola. Você tem menos tempo para pensar e executar. Para usar um termo moderno, e existem coisas, eles trabalham isso e chamam muito de tomada de decisão. Tem até máquina que faz isso, é uma gaiola. O Borussia Dortmund tem isso, eu vi um vídeo, é sensacional. O cara fica dentro da gaiola, ela é toda com painéis de LED, a máquina joga a bola para o jogador
E aí acendem luzes onde ele tem que jogar, se ele tem que passar, se ele tem que chutar pro alto, para cima, e ele decide na hora. É uma coisa mais moderna de um treinamento que você pode fazer sem a máquina, né? E Agora, que sempre foi feito. se o Mas eu Carille concordo com o Kleber. NBA, por exemplo, você não vê o cara ensinando o jogador... Quando ele chega na NBA, o cara não vai ensinar ele a cobrar lance livre. Porque um colega nosso falou uma vez que um treinador num time da Europa, a hora que o cara parou a bola no meio do campo e jogou na esquerda, ele parou o treino e falou assim, joga na direita. O jogador falou assim, pô, eu jogo onde eu quero. O senhor diz pra mim como é que o meu time vai se movimentar, como é que eu vou marcar, como é que os caras marcam. Onde eu vou jogar a bola é um problema meu. Eu é que vou decidir onde eu vou jogar a bola. Aí o cara erra e assume o erro, né? Fala, Dandan. Não, assim, porque se o Carille não puder chegar no Gabriel e no Maicon e falar assim, meu garoto, vamos dar uma treinadinha aí porque tá feia a coisa, não é diferente do Kroos, né? Que acho que nem precisa treinar porque é um baita jogador. Agora, se o Carille não puder isso, é o fim do profissionalismo do futebol brasileiro. Ele pode e deve. Sim, mas aí agora, se ele não fizer por conta de medo, de dedinho... Podia estar no nível hoje um pouco maior. Agora, convenhamos, a gente está falando em cruzamento, em tomadas de decisão, enfim. Agora, um passe de 2, 3 metros, é com todo respeito. Técnico profissional, de time profissional, não tem que ter esse tipo de preocupação. Não, 2, 3 metros. E acho que é isso que ele está se preocupando. Acho que é esse o passe que ele está falando. Que é o de saída de bola, é isso? Eu acho que sim, mas quando ele fala de acertar mais passe, ele tem mais tempo para treinar, conseguir repetir mais vezes o time, conseguir entender que quando que jogador exige que tipo de passe. Eu acho que ele não está falando do fundamento. Não, e vai muito também do que o jogador quer, né? Do tanto quanto ele é profissional. Porque eu não lembro quem falou, não vou arriscar quem falou para não ser injusto e de repente não ser. Falou assim, ó, jogador hoje perde 1 hora, 2 horas no cabelo, fazendo cabelo ou tatuagem, mas não perde 1 minutinho treinando depois do que acabou o treino oficial. É verdade isso. Agora... É que eu sou assim, eu tô só falando, eu posso estar enganado. Se eu ouvi direito, se eu não estou enganado na entrevista do Carille, ele falou assim, a hora que a gente acertar mais os passes simples, eu acho que foi isso que ele falou, alguém da produção já está, como diria Noriega, que é mais antigo, voltando à fita. Ô, Kleber, agora é curioso, chama a atenção o seguinte, o Corinthians defensivamente é um time bem agrupado, tanto que causou esse problema que a gente discutiu aqui para o Inter. O Inter, porque essa coisa também, que aí foi a reclamação do outro lado, né? A reclamação do Antônio Carlos. Os jogadores começaram a optar muito por levantar a bola na área. Agora, você joga com um time que está todo fechadinho lá atrás, tudo certinho, você não consegue trabalhar uma jogada. Não, e segundo o Antônio Carlos, que foi um grande zagueiro, o Corinthians hoje tem a melhor zaga do Brasil. Mas não é só a zaga, né? Balbuena. É o sistema defensivo também, é difícil chegar nessa Por isso zaga. que teve que jogar a bola na área 300 vezes durante o jogo. Esse é o festival que a torcida do Inter costuma fazer, né? E aí também é um mérito do Corinthians, que ele marca bem e tal. Só que isso aí... Agora, o Internacional, falando do Internacional, Ruas de Fogo, né? Eles chamam. Muito mas bom isso é na rendimento rua. do Internacional na Copa É. do Brasil, né? O Barreto, seu O Internacional na Copa do Brasil é um time que, assim, ó, não vai ser jogo legal a beça semana que vem. Vai. Esse jogo aqui, porque o Internacional pode até mudar um pouquinho a postura dele. Tudo bem, o 0x0 é do Corinthians, mas pô, você vai manter um jogo 0x0, vai jogar pelo 0x0 em casa. Acho que o Internacional vai ser um jogo bem legal aqui a semana que vem. Essas imagens que a gente mostrou tem um lado muito positivo de uma torcida que abraça um time que está numa situação difícil, né, vai ter que enfrentar a Série B, mas no finalzinho ali tem uma confusão, não sei se você acompanhou isso, se chegaram essas informações durante a transmissão, Dandan. Não chegou não. Que a polícia teve que usar gás de pimenta, quer dizer, teve que usar, né? A gente disse que tem que usar, mas... Isso foi durante o jogo? A polícia decidiu usar gás de pimenta. Isso é antes do jogo. São as ruas de fogo que os torcedores fazem. Eles fazem essa recepção para o ônibus. Mas nesse caso aí, o ônibus estava tendo dificuldade para passar. E aí a polícia, ao dispersar os torcedores, usou o gás de pimenta e bombas de efeito moral também, né? Olha, se o Inter jogar como jogou ontem, na Série B, né? sobe com tranquilidade. O Inter? Se jogar o que jogou ontem. E sobe, eu tenho certeza que sobe. Não sei se é com tranquilidade, o Vasco é uma prova que não foi com tranquilidade, mas que vai subir, vai subir. O Inter também tá o seguinte, parece, o começo da temporada do Inter foi esquisito, foi preocupante, horroroso, né? O Inter não conseguia sair daquela draga que estava no ano passado. Oitavo, nono ali, oitavo. Mas a sequência recente, a sequência mais próxima que a gente tem, foi uma classificação tranquila no Campeonato Gaúcho e um jogo interessante diante do Corinthians. Classificação tranquila que eu digo já
na Na fase reta de final, né? quartas de final. O Inter passou pelas quartas de Pegando final. o jeito, né, Barreto? Pegando o jeito. O Inter passou pelas quartas de final sem sofrer. Passou a primeira fase do Gaúcho toda sofrendo. E tem um reforço aí que vai chegar, que é o Potker, que eu acho que é muito bom jogador. Da Série B, Vai principalmente. demorar mais um pouco agora. Não, pra Série B, eu tô falando assim. Tá jogando bem ele os poderia grandes estar no jogos, Inter. né? Eu tô projetando assim a Série B do Inter, Não, né? mas é que ele já vai estar. já poderia ter chegado, Ah, né? sim. Porque o combinado é quando É, acabar, quando acabar o a participação campeonato. do 48 Paulista, horas né? após Após o encerramento da Exatamente. participação da Aí depois, obviamente, tem todas as questões de inscrição. A gente não Mas tá aqui tem dizendo que pra ele mim que o estaria aí. Internacional. O Oi, Internacional deve. O Internacional tem a Série B, claro, tem que subir. Eu acho que vai subir também. Mas eu acho que o Internacional tem uma oportunidade nessa Copa do Brasil muito boa. Apesar do adversário ser duro e tal, vai decidir na casa do adversário. Mas acho que para o Internacional significa que eu estava lendo ontem, dos 10 times que estão, só o Joinville não está nem na Série A nem na Série B, né? Isso. Então, para o Internacional encarar na boa, se o Internacional consegue passar pelo Corinthians, ou consegue pelo menos fazer, como fez ontem, um jogo duro, e que é lógico que vai fazer, eu acho que para o Internacional vai significar, além da possibilidade de ir andando na Copa do Brasil, eu acho que é um fortalecimento Recuperação interessante. de autoestima. Sabe, ó, É o título para salvar o ano, né? O 2016 foi um acidente. Nós já voltamos a ter, se não é o Internacional, o melhor Internacional de todos os tempos, é o Internacional que vai jogar com a camisa do Internacional a Série B, e todo mundo vai olhar, puxa, acho que uma vaga é deles, né? Por isso que eu te falei acho que é isso que ele tem que do ter. jogo grande. Os jogos importantes contra os times grandes, o Internacional está respondendo. Exato. O Grenal, o Internacional fez um belo jogo no Grenal. As decisivas do Gaúcho, ele passou. Exatamente. Está respondendo na hora que precisa. E até agora andou assim, passou fácil na Copa do Brasil, né? É o único caminho para Libertadores do Inter, né? Além Então, disso, vale a pena. Esse é o caminho pro Inter. Se ele quer disputar uma Libertadores ano que vem, é só esse, Copa do Brasil. Vocês têm lembrança de uma defesa tão espetacular quanto essa do Lomba na temporada? Teve uma do Neuer ontem também. Foi. Não, aqui no Brasil. É. Tô achando que a maior defesa, a principal defesa A gente tem que botar No tem que chute do botar no Michael. mesmo pacote, foi uma atuação espetacular. Talvez um goleiro não tenha tido no Brasil uma atuação como a do Lomba ontem. E acho que a defesa vai passar, que a gente está com a edição de todas as defesas dele. Mas mesmo essa, E ele tem esse hábito de vibrar na defesa, né? ele sai bem na bola e depois ainda ele se recupera e fecha o ângulo, né? Mas Olha, eu vi duas defesas espetaculares nessa temporada para entrar aí. O Cássio no jogo do Corinthians com o Botafogo de Ribeirão Preto. Cabeçada. A cabeçada. A cara do Vanderlei, o rosto do Vanderlei. E uma do Praz no Palmeiras e Jorge Wilstermann, que é quase um gol contra do Minas. Isso. Ele faz uma defesa Não, impressionante. e aquela do Vanderlei de rosto. Essa do rosto do Vanderlei. Vanderlei é no verdade. rosto. Do Potker, né? Foi do Pote. Mas tava essa daí, ó, acho que é essa o daí. Michael Olha aí. que bate, né? Pra mim, a grande defesa, eu Foi o concordo Michael. com o Nori, eu tava até na transmissão Mas do só- Vanderlei, mas essa defesa do Lomba, pra mim, a força, e se não me engano, no replay atrás do gol, mostra como esse jogador do Inter que está na frente dele atrapalhou a visão. Ó. a bola não vai em pra poder cima ver dele. aí, ó. ele estica o braço ali pra buscar lá. Um monte de gente na frente. Olha o três. reflexo, ó. Pra mim, a grande defesa do ano até agora é essa daí. É o chute do Michael. Tem muita dificuldade de ver a bola saindo do pé do Michael, né? Quer dizer, Exato. ele tem que São ter um- 3 jogadores do Inter entre a reflexo bola rápido ali. e o Lomba. Vamos ouvir o técnico do Inter, o Antônio Carlos Zago. Os impasses que a gente fez com infiltrações dos jogadores que saíam de trás, com triangulações que conseguimos fazer, eu acho que deveríamos ter insistido um pouco mais nisso. Mas assim, a gente lamenta, se tiver que lamentar alguma coisa, num gol onde praticamente estávamos posicionados, né, na defesa, e eles conseguiram entrar. No primeiro tempo eles tiveram 2 chances, no segundo tempo eles tiveram uma chance só clara de gol, num erro de passe nosso numa saída de bola, mas se você pegar o que o Inter fez no jogo de hoje, teve um volume bem maior, teve um número maior de finalizações, 93% de acerto nos passes. Entrar correndo em campo. Muito bem, ouvimos então aí o Antônio Carlos Zago, técnico do Inter. Está na hora de falar sobre outro grande confronto do futebol brasileiro aí